Boa tarde, garotada do nono ano. Todos já estão aí preparados com os materiais, o caderno, o lápis, a caneta, para poder fazer as anotações da aula de hoje? Se você não está, vai lá rapidinho, pega o seu material, se prepare, porque as aulas do nono ano são aulas muito importantes aí para o conhecimento de história de vocês. E boa tarde também aos professores, guerreiros e parceiros que já estão no chatinho estimulando essa garotada a continuar estudando. E desde cedo, estimulando essa garotada a continuar estudando. Nós vamos prestigiar aqui a presença dos professores, professora Fátima, professora Ana Luísa, professora Andréia, professora Adriana, professora Kélia, professor Henrique, professor Renato, tantos professores que já estão aí estimulando essa garotada. Uma boa tarde de trabalho para nós. Quem vai estar conosco realizando a interação no chatinho junto com vocês é a professora Luísa Coutinho. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor Carlos. Boa tarde, estudantes do nono ano do Fundamental, professores que estão aqui já apostos no nosso chat. Estarei junto com vocês nas interações dessa aula de hoje. Legal! E olha, vamos fazer aí as interações, participar da aula, das questões, das problemáticas que nós vamos colocando na aula de hoje. Nós estamos estudando aí a República Velha Brasileira, ou seja, o Brasil se tornou uma república lá em 1889, né? Pegaram lá o imperador Dom Pedro II e mandaram ele lá para o exílio na Europa, e aí o Brasil recebeu aí a instalação, né? Oficialmente o Brasil se tornou uma república. E aí, nós dividimos, né, a República de uma maneira didática, nós dividimos esse primeiro período da República entre a República da Espada, lá com o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, do Marechal Floriano Peixoto. Nesse período, nós estudamos a Revolta da Armada ou a Revolta da Marinha, a Revolução Federalista que acontece lá no sul do país. E hoje nós vamos continuar estudando os conflitos que se desenrolaram aí nas primeiras décadas da República Brasileira. Então, se liga aqui no tema da aula de hoje. História do Brasil, os principais conflitos da Velha República, parte 2. Nós trabalharemos com vocês a seguinte habilidade: caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. Então, olha a viagem que a habilidade propõe para nós realizarmos, ok? Então, vamos aí agora ver os objetivos da aula de hoje, que são compreender os processos históricos relacionados ao desenvolvimento do regime republicano no Brasil no início do século XX e analisar os diversos interesses e os principais conflitos que ocorreram durante a vigência da Velha República Brasileira. E aí, estudantes, diante da habilidade e dos objetivos, nós já temos para vocês na tela aquela velha questão-problema inicial. Então, todo mundo aí preparado para poder voltar aí à memória das aulas anteriores ou também fazer uma pesquisa rápida aí para você que não se lembra. Você lembra de alguns conflitos ocorridos no Brasil no final do século XIX? Dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe!
temos muitas respostas aqui, professor Carlos, inclusive muitos estudantes já trazendo aí, através de seus professores, respostas que antecipam o tema da aula de hoje. Muitos lembraram aí da Guerra de Canudos, como a estudante Vitória, da Escola Estadual Maria Helena Barbosa, mas também a Maria Clara, a professora Vânia, que trouxe a resposta dela, lembrou da Guerra do Paraguai, que a gente tratou recentemente aqui nas nossas aulas do nono ano. O professor Odair falou aí de algumas rebeliões regenciais, né, como a balaiada, sabinada, farroupilha, cabanagem. O professor Davi também citou a Guerra do Paraguai e o estudante Luiz Bortoleto, de Pedreira, falou da revolta dos farrapos, aí também fazendo menção às rebeliões regenciais. Bem legal, professora Luiz. Agora, você percebeu a quantidade de conflito no Brasil? Como é que fica aquela chamada, né, que a gente diz que o Brasil é um país pacífico, não é? Tudo que ocorreu na história do Brasil foi pacífico. Galerinha, não foi. E nós estamos vendo aí como os conflitos foram se intensificando desde a colônia. Então, muitos conflitos ocorreram no Brasil, ok? Então, como a galerinha foi colocando aí no chat, né, que adiantaram já então o tema da aula de hoje, né, que é a Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos, vamos começar já com a Guerra de Canudos, final do século XIX, ali 1896, 1897, final do século XIX. Hoje a aula tem aí algumas leituras para nós realizarmos. Então, galerinha, todo mundo ligado aí na leitura. A Guerra de Canudos foi um conflito armado entre o exército brasileiro e a comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. Para conhecermos esse fato histórico da República Brasileira, precisamos conhecer um pouco sobre a Vila de Canudos e seu líder, Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu no interior do Ceará, em família de classe média. Adquiriu uma educação diversificada, aprendendo matemática e outros idiomas. Trabalhou como comerciante, professor e advogado. Após ser abandonado pela esposa, Conselheiro iniciou uma peregrinação pelo sertão, construindo igrejas e cemitérios. Conselheiro, em seus ensinos, motivava as pessoas a abandonarem a injustiça e viverem de acordo com as virtudes cristãs. Galerinha, o que nós temos a entender aí nessa questão da Guerra de Canudos, né? Se nós olharmos as imagens antigas, né? As imagens da região, nós vamos perceber que a República Brasileira, quando ela iniciou, ela não beneficiou os mais pobres. Inclusive, imigrantes que vinham de outros países tentar a vida no Brasil, ex-escravizados que estavam lutando para poder se estabelecer, porque não houve indenização para aqueles que foram escravizados. Então, nós temos uma grande massa de pessoas pobres, inclusive no sertão nordestino. E é dentro desse contexto que as pessoas vão se reunir em torno de um homem muito bem educado, como Antônio Conselheiro, que peregrinava pelo sertão, acreditava que tinha uma missão e ensinava as pessoas a abandonarem a injustiça e também a maldade, ou seja, viver de acordo com as virtudes, de acordo com o que ele ensinava, né? As virtudes cristãs, de acordo com o que ele ensinava. Então, as pessoas começaram a se reunir em torno de Antônio Conselheiro, ouvir os seus ensinos, aprender o que ele tinha a dizer. E aí, bem pequenininho aí, do seu lado esquerdo, nós temos aí uma arte, né? Que está uma caricatura da Revista Ilustrada, retratando aí o Antônio Conselheiro com um séquito de bufões armados com antigos bacamartes tentando barrar a República. Ó. Depois vocês vão lá no dicionário, pega a aula no repositório e veja o significado dessas palavras, viu? Tem que ter a curiosidade, legal?
Vamos então continuar com a próxima tela. Vamos ler. Os discursos e ensinos de Antônio Conselheiro fizeram com que muitos sertanejos se unissem a ele. Mas os ensinos de Conselheiro não se limitavam à fé, pois ele criticava fortemente a República. Suas críticas provocaram a desconfiança das autoridades civis e também eclesiásticas, que passaram a vigiá-lo. Em 1876, Conselheiro foi preso sob uma falsa alegação de ter assassinado a mãe e a esposa. Mas, após sua soltura, porque era uma falsa alegação, Conselheiro chegou a uma pequena vila e a chamou de Belo Monte, que foi rebatizada pelos seus opositores como Canudos. A vila de Antônio Conselheiro estava situada em uma região de latifúndios de terras improdutivas, com ciclos de seca e um forte desemprego. Porém, muitas pessoas começaram a se mudar para Canudos, pois acreditavam nos ensinos de Conselheiro, que apregoava a superação dos flagelos e da desigualdade social. E aí, galerinha, nós podemos olhar aí na imagem aí da terra de Canudos, como é uma terra maltratada, uma terra maltratada pela seca, né? De pessoas muito simples. E aqui, professora Luíse, a professora Maria, ela deu uma informação bem legal. Ela disse que o Conselheiro, ele tinha aproximadamente 20 mil seguidores. É isso mesmo, o assentamento ali de Canudos chegou a contar com 25 mil famílias, ou seja, era um número até superior a esse, né? Então era muita gente que encontrou na figura de Antônio Conselheiro uma saída para resolver a questão da desigualdade social. Alguém finalmente está assistindo ao povo sertanejo pobre. E é importante a gente sempre retratar, como o professor Carlos pontuou, né, o projeto de país da República não previa uma inclusão social de uma grande parcela da população. Sim. Nós já vimos em aulas anteriores, né, a questão do imaginário republicano, tentou se forçar ali nesse imaginário a questão da ordem e do progresso, né, o progresso vindo pelos grandes latifundiários e a ordem por meio do exército. Então, justiça social não estava exatamente nos planos da República. Por isso, as tantas rebeliões, os tantos conflitos que já desde o final do século XIX, né, vinham se desenhando. E um outro ponto muito importante é que dentro do regime monárquico há um casamento muito forte entre igreja e Estado. Isso acontecia no Império. A República rompe com isso. A República propõe ali o Estado laico. E isso também incomodava, de uma certa maneira, o Antônio Conselheiro. Ele imprimia essa insatisfação no seu discurso, né? Alguém que está a República veio para romper com a fé, né? Deixar o povo desamparado. Era mais ou menos esse o discurso. E muita gente encontrou eco no discurso do Antônio Conselheiro na época. E os republicanos do governo federal, né, aqueles que estavam no poder, viam na pessoa de Antônio Conselheiro uma ameaça. Porque tudo aquilo que os valores caros para a República, ali naquele momento, como a separação da igreja e do Estado, não era muito bem vista ali, principalmente ali pelas pessoas mais simples, pessoas católicas, pessoas cristãs, pessoas com a sua devoção. Nós estamos falando de um Brasil de muito analfabetismo. Então, o conselheiro ali, ele é como que se ele entrasse naquilo que os historiadores chamam de movimento messiânico, né? A ideia, né, da salvação, do Messias, né? Do Salvador. Então, eles viam na pessoa de Antônio Conselheiro aquela pessoa que esclarecia as ideias quanto à virtude cristã e quanto à crítica que era feito àquela república de um imaginário de heróis, de progresso, mas que na prática vivia as pessoas mais simples, mais pobres, eram completamente desassistidas. Vamos lá então para a leitura aqui.
a imprensa, o clero e os latifundiários da região se incomodaram com a cidade que estava crescendo com a constante migração de pessoas para Canudos. As críticas de que conselheiro realizava à República renderam-lhe a construção de uma imagem de um monarquista perigoso. Tal imagem, difundida pela imprensa local, alcançou a opinião pública, que rapidamente absorveu a ideia de que a população de Canudos e, consequentemente, seu líder, Antônio Conselheiro, eram perigosos. O governo federal, através do Exército, emplacou 4 expedições em direção a Canudos. Os cidadãos de Canudos construíram diversas defesas, resistiram às investidas militares e, após duras batalhas, as tropas federais conseguiram cercar Canudos e em 5 de outubro de 1897, Canudos foi derrotada. Houve um massacre na cidade, ok? Então, essa é uma mancha muito triste da história republicana brasileira. Legal? Vamos então agora conhecer mais um conflito na tela aqui na lousa, a Guerra do Contestado. Essa aí não foi no Nordeste, foi no sul do Brasil, 1912, 1916, virada aí para o século XX. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que envolveu poceiros e pequenos proprietários de terra de um lado, e representante dos poderes estadual e federal brasileiro de outro. Entre outubro de 1912 e agosto de 1916, em uma região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina, a região ligada por muitos conflitos e disputas de limites entre os dois estados, essa região, a disputa dessas terras ficou conhecida como contestado. Então, onde é que vai acontecer isso, prof? Aí na divisa de Paraná e Santa Catarina, onde as terras eram terras livres, não havia ali uma política, uma documentação para a posse de terra. Ali os poceiros, né, iam chegando, iam construindo a sua vida, mas havia ali uma briga ali entre o Paraná e Santa Catarina por essas terras da divisa, legal? Então, na próxima tela, vamos ler. Vocês estão lembrados das aulas sobre a Guerra do Paraguai? Claro. Lembram que durante as tentativas da Argentina de anexar o Uruguai e o Paraguai, o Paraguai, se fechou economicamente durante muitos anos, impedindo o comércio exportador? Pois bem, a Argentina e o Uruguai compravam a erva mate do Paraguai. E como o comércio exportador foi proibido, eles passaram a comprar a erva mate do Brasil. Esse acordo comercial beneficiou estados como Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, ali os estados do sul. A extração de madeira, por sua vez, foi uma atividade econômica muito importante no sul do país, desde o processo da colonização. Quando a gente vê ali os documentários sobre essa região do Brasil, onde vai se começar essa exploração de terra, derrubada de árvores, construção da estrada de ferro, nós vemos que era uma área desabitada com muitas árvores centenárias e que foram derrubadas aí em nome do progresso, ok? Vamos lá? Mais uma tela para vocês. No final do século XIX, com a chegada dos imigrantes para assumirem as atividades cafeeiras e pecuaristas, entre outras, a demanda por madeira para a construção de habitantes aumentou sobremaneira. Dessa forma, além da pecuária, o mate e a madeira impulsionavam a economia e garantiam o sustento de muitos sertanejos, conforme mostra o mapa aí, que está focando para vocês ali a divisa, né, dos 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região entre o Paraná
e Santa Catarina, ali na divisa, aquelas terras na divisa, é que foi alvo aí dessa contestação e também dessa chamada Guerra do Contestado. A aula está quase no fim, mas vai dar tempo da gente concluir nosso raciocínio. O que estava acontecendo lá, prof? Que aconteceu aí essa Guerra do Contestado? Olha só, pega aí no mapa, São Paulo, vai traçando uma linha até Rio Grande do Sul. Qual era o objetivo? A construção de uma estrada de ferro, né? Promovida aí pela empresa Brazil Railway Company. Olha aí, acertando no inglês. Então, a construção dessa ferrovia nessas terras, principalmente ali na divisa do Santa Catarina e Paraná, é que vai gerar o desmatamento e vai também gerar a desabitações. As pessoas começam a ser tiradas das suas casas, das suas terras. Caboclos que viviam da terra, que viviam da erva mate, que há muitos anos que viviam ali. Por isso que essa guerra chama-se Guerra do Contestado, porque conforme a empresa, né, que foi ali construindo a estrada de ferro Rio Grande, que deveria ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul, para uma estratégia militar, né, deslocar soldados rapidamente de São Paulo para o sul, as pessoas que viviam nessas terras, que foram ali tiradas, elas contestaram e se levantaram contra aquele investimento, e aí juntou as forças federais com força de Santa Catarina, Paraná, e houve mais uma vez um massacre. Legal? Conforme os problemas sociais aumentavam devido a desapropriações e a grave pobreza da população, muitas pessoas se uniram a alguns personagens messianistas, entre eles um monge chamado José Maria de Santo Agostinho, que muitos diziam que não era um monge, era um soldado que desertou do exército. E que de semelhante modo a Antônio Conselheiro, na Guerra de Canudos, ele apregoava a fé e a justiça, mas ele possuía um forte discurso contrário ao autoritarismo republicano. Ele construiu acampamentos, agrupamentos, juntamente com sertanejos e, ora, fazendeiros que estavam descontentes com a passagem da estrada de ferro e que também estavam sofrendo aí, sendo tirados das suas terras. Eles organizaram aí a defesa, então, dessas terras e o combate entre as forças de segurança do Paraná e os sertanejos fez explodir aí a chamada Guerra do Contestado. E aí, na foto, está um pouco pequeno, mas vocês podem ver aí esse exército dos sertanejos, dos caboclos, que estavam ali organizados para lutar em favor ali das suas terras, ali do lugar onde eles haviam construído as suas vidas e do lugar onde eles conseguiam viver, economicamente, fazer a sua vida sem agredir demasiadamente a natureza. Então, conforme o progresso vai chegando, também os conflitos vão acontecendo, porque o progresso não beneficiava a todos, ok? Nós já estamos no final da aula, galerinha. A aula passa muito rápido, mas a aula vai ficar aí no repositório. Você vai lá, assiste a aula novamente, faça suas anotações e as atividades. Professora Luíse, muita aventura, hein? Muita aventura. Esse Brasil republicano aí se construiu a duras penas, mas vocês vão poder continuar analisando isso nas aulas seguintes e, claro, não deixem de avaliar essa nossa aula de hoje através do QR Code do link que estão aparecendo aí na tela. Professor Carlos, muito obrigada pela aula maravilhosa de hoje. Legal, o tempo é curto, mas a gente se esforça. Galerinha, continue estudando durante o final da tarde. Um bom trabalho aos professores. Até a próxima aula e tchau!